E para finalizar, quero falar com você sobre como ajudar a criança a se desenvolver na sua oração, nos seus atos de piedade, na fé. Essa criança gosta muito de ouvir falar de Jesus. Ela admira Jesus e, na verdade, a crucificação intriga essa criança. Como assim? E tem muito mistério a ser desvendado da cruz, então fale bastante da vida de Jesus. Pois como ela gosta muito de observar os líderes e percebe o quão grande, que Deus é, o quanto nós vamos falando, o quanto Jesus é importante e percebe a beleza dele, mas ao mesmo tempo percebe a simplicidade. Isso para ela parece que tem muito mistério aí, ela quer desvendar, então aproveite, fale bastante da vida de Jesus, reflita com ela bastante sobre a liturgia. É muito bom ler com a criança e ela vai crescendo muito ao perceber a perfeição incontestável de toda a criação de Deus. Quando ela percebe o quanto que Deus é perfeito, o quanto que tudo que Ele faz está correlacionado, como são os planos de Deus na vida das pessoas, tanto na história que ela lê, quanto são os planos de Deus nas coisas concretas que ela já consegue perceber. Então você vai percebendo ali ela ficando maravilhada e ela vai ficando mesmo inspirada por esta perfeição. Então ela cresce muito com isso, pois ela deseja isso também, deseja se unir a isso. E você pode dar para ela conhecer muitas orações. Ela tem facilidade de memorização, de reter as lógicas, e como ela vai gostando deste ambiente, ela também vai desejando receber mais disso, E quer ser orante. Então, dê para ela a conhecer as orações da igreja, tem tantas orações ricas, tantas jaculatórias, vai ensinando para ela que isso também vai ajudando com que ela se desenvolva na sua vida de oração, pois isso para ela não é difícil, muito pelo contrário, ela tem facilidade para lidar com isso. E vai ajudando ela a se aproximar daquele Deus que se fez pequeno, aquele Deus misericordioso que se fez miserável, se deixou ficar ali naquela condição tão miserável nossa, do humano, desfigurado numa cruz, por amor a todos nós. Então, no reino dos céus, a força não é o mais importante, não está em alta ali o poder, a manifestação do poder daquela forma tal como às vezes ele pensa aqui na cabecinha e como também o mundo está ajudando a pensar, não é? Então vai ajudando com ela, porque Deus disse, se quiser ser o maior no reino dos céus, seja o menor de todos. Como assim? Para ser o maior eu tenho que ser o menor? Ele deseja ser o maior. Então, como para ser grande eu preciso ser pequeno? E à medida em que ele vai se aproximando deste Deus perfeito, deste Deus pelas orações, pela vida de Jesus e também pelo Deus onisciente. Apresente para a criança a onisciência de Deus. Ensine para ela que Ele sabe todas as coisas e sabe aquilo que está dentro de nós, conhece as nossas palavras, ainda que a gente não as professe. Conhece por onde andamos, conhece o que pensamos, conhece o que falamos e conhece aquilo que nós sentimos mais do que todos nós. Mas Ele quer que a gente fale para Ele. E como que você começa a fazer este caminho de ajudar a criança a falar de si, principalmente para Deus? Não precisa ser sempre com você. A gente às vezes quer ter acesso a tudo, a gente quer ter controle de tudo dos nossos filhos. Se você vai fazendo um caminho consistente com ele, conversando com ele ali sobre Deus, sobre a vida de oração, sobre a criação, sobre a perfeição de Deus e sobre um Deus próximo, onisciente, que quer ser amigo dele, quer que ele converse com ele, porque ele já sabe, mas ele quer que fale para gerar esta relação, para gerar este vínculo. Você não chega do lado de um amigo e senta do lado dele, levanta e vai embora, e ali vocês conseguiram ter uma relação de amizade. Não é assim que acontece. Jesus pode sentar aqui do seu lado, ele já sabe todas as coisas. Deus pode, ele é atemporal. Ele é eterno, ele que te fez, ele conhece todas as coisas. Mas ele quer que você seja amigo dele. Então, para isso, ele quer que você converse com ele. Até porque,
Quando você começar a colocar para fora, ele vai te dar aquilo que você de fato precisa deixar dentro de você, que é o Espírito dele que vai te ajudar a controlar a vida, vai te ajudar a controlar esses seus ímpetos que você às vezes não dá conta, vai te ajudar a fazer aquilo que você tem dificuldade, vai te ajudar a ser mais alegre, mais feliz, porque ele é a alegria, ele é a verdade. Então vai dando as belezas de Deus para o seu filho, vai aproximando ele deste relacionamento. E você também pode fazer este exercício fazendo com que ele conte para o pai ou para a autoridade, né, se for, seja você, mas assim, geralmente a mãe conversa essas coisas, converse para que ele leve até o pai aquilo que ele fez no dia a dia. E aí ele vai ter sempre prazer de levar as coisas boas, as coisas erradas também, as coisas difíceis também. É necessário chegar para o seu pai e contar para ele o que aconteceu hoje. E nesta conversa, no começo vai ser difícil sair, primeiro vai sair aquele medo, sai quase que para dentro. Mas que quando o pai vai acolhendo, quando ela vai vendo que o que ela recebeu de punição ou que ela recebeu ali de conversa era justo, porque ela sabe que ela fez errado e que depois ficou tudo bem e que depois o pai continua ali e tá tudo certo, então ela vai percebendo que pode falar mesmo. Então fala com o pai, fala com o professor, fala com você, fala com Deus. E aí você vai aproximando ela, fazendo essa ligação de é bom falar, nós somos seres que nos comunicamos, nós precisamos falar. Já viu um mudo que nem sabe falar, mas faz os sinais, quer se comunicar de alguma forma, precisa pôr para fora? Nós também somos assim, todo ser humano é assim, nossas emoções precisam ser colocadas para Deus. Aquilo que a gente faz, aquilo que a gente fez de bom, de ruim, porque Ele veio para nos acolher, para nos salvar, para nos libertar. Então, à medida em que a gente vai se aproximando de Deus, Ele vai nos perdoando. Deus disse, se você pecar se você pedir perdão 70 vezes no dia, vezes 7, você deve perdoar 70 vezes 7. Todas as vezes que uma pessoa pede perdão para outra, a outra tem que perdoar. Deus ensinou isso. Quanto mais Ele não perdoaria. Ele está sempre pronto para nos perdoar. Nós que estamos tendo dificuldade de ir lá pedir perdão, não é mesmo? Então vai ensinando para o seu filho a pensar nisso, vai ensinando para ele a reconhecer a lógica de Deus. Deus também é lógico. Deus também é razão. Deus não é só espiritualidade, não é só abstração. Não, Deus é muito concreto também. Olha Jesus, o corpo, o sangue de Jesus. Então vai dando essa concretude da qual ele necessita para ele começar a estruturar ali a escadinha para que ele vá subindo, para que ele vá crescendo na espiritualidade com Deus. E nos atos de piedade, para essa criança é muito bom ali fazer leituras inspiradoras. Leituras dos santos, dos grandes santos, leituras da história da igreja, da história daqueles que compuseram, né, a nossa religião, a nossa fé. Ler para ele o Evangelho, ler para sua criança o Evangelho, ela compreende e ela vai se aproximando cada vez mais, vai querendo entender e o melhor, quando chegar na missa, receber ali a mesma mensagem, vai perceber, nossa, aquilo que minha mãe leu em casa, eu também escuto na missa. Olha que importância que tem aquilo que minha mãe diz, o padre falou aquilo. Então vai somando tudo aquilo que é da própria natureza dele a favor dele, a favor da sua filha, a favor do seu filho. Ajude-os a se desenvolver com segurança de acordo à sua necessidade. A nossa educação precisa ser adequada a eles, precisa respeitar a forma com que eles aprendem. E por isso a importância deste curso. Por isso tantas aulas detalhadas, minuciosas, para que você possa se aproximar cada vez mais com precisão do seu filho, para ajudá-lo e para conhecê-lo melhor. Né? E assim ele vai conhecendo também a fé. Ele tem uma grande disponibilidade, assim, uma grande disposição de compaixão, como ele pensa muito ali naquilo que pode ser para todos, tem essa liderança, então ele tende a querer cuidar dos menores, dos pequenos, dos oprimidos, mas às vezes cumpre isso com um distanciamento pessoal.
Então ajude desde cedo a ele ter contato com os pobres na gratuidade, sabe? Nem sempre só para doar coisas e bens materiais, mas às vezes só para doar a presença dele. Vamos lá visitar um doente, porque a pessoa está fragilizada, ela se sente ali acolhida, amparada, não se sente sozinha naquele momento. Vamos visitar aquela casa que é um pouco mais humilde, que é mais pobre. Vamos lá brincar com aquela criança, levar alegria. E não só trazer a criança para cá, não só levar para a criança aquilo que nós podemos ter de material e de valor, mas perceber o quanto é bom, o quanto se cresce nesses ambientes, o quanto se evolui, o quanto a alma se expande e ele vai sentir essa alegria. Todos nós humanos sentimos isso, estar para todos. Então envolva ele nesta dinâmica que ela tem, facilidade de doar, né, de fazer ali caridades, mas faça isso de uma forma mais pessoal possível, para ajudá-lo a crescer nisso também. E na fé, a criança tem grande dificuldade de assumir as suas limitações, de assumir os seus defeitos, assumir o seu pecado. Então ensine ela a fazer o exame de consciência. Ensine ela que está perto desse Deus já misericordioso, desse Deus amoroso, a falar assim, olha, todas as noites, pensa naquilo que você fez durante o dia, o que você achou que foi bom, o que você achou que foi ruim. Ensine para ela, decore com ela os 10 mandamentos, aliás, para todas as crianças, eu acho que nem falei isso nos outros módulos. Eles têm facilidade de memorização, então memorize logo os 10 mandamentos e aos poucos vai explicando melhor cada mandamento. E vai ajudando ela a perceber que, olha, nesses mandamentos tem esses aspectos, você já percebeu isso? Isso aqui precisa ser levado em consideração na hora que eu estiver conversando com Deus, porque Deus quer encontrar a nossa verdade. O que você tem de verdade para entregar para Deus? E ajude a ela a pensar, ajude a ela a fazer este exame de consciência e aí ela entregar com Deus. Fala assim, meu filho, isso é entre você e Deus. Confie na intimidade que Deus quer ter com seu filho e na intimidade que o seu filho quer ter com Deus, porque todos nós queremos. E ele vai percebendo, nossa, olha aí, minha mãe me deixou, me confiou, sou eu e Deus sabe todas as coisas, então eu vou conversando, e ela vai criando uma amizade. E trazendo Jesus para perto, trazendo Deus para mais perto, vai ajudando ela a se aproximar das pessoas, vai ajudando ela a enfrentar aqueles defeitinhos tão gostosos, né? Então a gente pode crescer bastante assim, sempre falando para ele o quanto que Deus nos fez livre, que nós caímos e todos nós caímos, mas que nós precisamos nos levantar, né? Que se nós não voltarmos para falar com Deus, para que Ele nos liberte, para que Ele nos ajude, nós vamos ficar presos nas armadilhas daquele mal. Nós podemos ficar presos nas armadilhas daquele pecado. Podemos ficar presos ali naqueles sentimentos ruins. E aí a gente vai perdendo o brilho. Mas à medida em que a gente vai falando com Deus, Jesus vai nos libertando. E você vai perceber, Jesus morreu para te dar essa liberdade. Jesus morreu por você. Sabia que neste tempo você não conseguiria ser perfeito. E ele falou assim, eu vou morrer para ajudá-lo a ser. Para ajudá-lo a se aperfeiçoar. Para ajudá-lo a se parecer comigo. E ele disse, Jesus disse na palavra dele, aprendei de mim. Ele que é o mestre. Ele é o nosso exemplo. É com ele que nós precisamos parecer. E à medida em que você vai conversando assim com seu filho, vai apresentando para ele todo este espaço de abertura, vai colocando no íntimo do relacionamento com Deus, ele vai tendo mais facilidade de lidar com Deus, com o próximo e consigo mesmo.